Você gosta de Harry Potter? Sabia que ele é uma fonte de ideias para pensar a criatividade? Até mesmo do ponto de vista da vida empresarial. Quer saber mais? Vem conosco! Oi, eu sou a Letícia. E eu sou a Ciane. E nós somos o grupo Transversos, artistas, professores e consultores da criatividade e inovação. Você tem dificuldade em resolver problemas? Acha que não é criativo para lidar com seus relacionamentos pessoais e profissionais? Você se sente ansioso diante de situações que quebram a sua rotina? Ou não consegue estabelecer um planejamento das atividades da semana? Estamos aqui para mostrar que o processo criativo não é um mistério destinado a poucos. Sim, você pode descobrir a criatividade em você mesmo, basta querer descobrir mais sobre si mesmo. A criatividade é um processo de autorreflexão e desenvolvimento pessoal. Todas as pessoas e sociedades têm esse potencial. Nós apresentamos as pesquisas científicas e as experiências das artes de modo divertido toda quinta-feira em nossos vídeos. Para descobrir mais sobre isso, te inscreve aqui no canal. Aperta o sininho para ficar sabendo sempre que o vídeo chegou. Nos siga nas redes sociais para saber mais informações criativas que te deixarão mais produtivos e conscientes. Minha mãe do céu! Viva! Que foi, né? Eu tô muito feliz porque hoje nós vamos falar de um assunto que eu adoro. Ai, sim, eu também adoro. Então vamos falar juntas? Claro. Tá, então. 1, 2, 3, já! Magia! Mas que humilhação! A gente não ia falar de magia? Da beleza de fazer as coisas por encanto, poder da vontade? Claro que não! Nós vamos falar da franquia de sucesso Harry Potter, que vendeu mais de 500 milhões de livros no mundo e foi sucesso de bilheteria em 8 filmes. Mas eu queria falar do mundo mágico, fabuloso, que os livros nos evocam. Pensar que com a minha varinha eu podia dizer Accio e trazer as coisas pra mim. Entende? Ai, Lê, mas isso é pura invenção pra ganhar dinheiro às custas de gente ingênua que acredita em magia. Se você continuar com esse papo, eu vou soltar um espelhado em você. Não vai funcionar. Ele só serve pra desarmar o inimigo. Se eu estiver sem varinha, ele não faz nada. Mas se eu fizer com força, ele te derruba assim. Como o Snape fez com Gilderoy. Expelliarmus! Qualquer coisa, eu faço um estupefaço e eu te deixo inconsciente. Ai, Lê, isso é tudo ficção. Você leva a sério um mundo de fantasia criado por uma escritora que já foi até cancelada? Ai, cale-se, você me deixa... Como é que você pode dizer isso? Eu vou buscar minha capa de invisibilidade pra sumir desse programa pra sempre. Só me avisa antes pra eu fechar os meus olhos. Antes eu vou soltar um... Spectrum Patronum! Calma, gente. Essa foi só outra das nossas brincadeiras pedagógicas. Claro, eu adoro o mundo Harry Potter. Eu jamais levantaria a minha varinha contra si. E eu também sou muito fã de Harry Potter e seu mundo fantástico. Então, o que nós vamos falar nesse episódio? Vamos falar sobre como o universo criado pela J.K. Rowling pode trabalhar com o processo criativo de várias maneiras. Podemos começar falando da vida da escritora, como ela teve uma ideia que revolucionou a sua vida e o imaginário mundial. Joanne Kathleen Rowling nasceu em Yate, uma cidade no interior da Inglaterra. Se formou em literatura francesa e chegou a trabalhar na Anistia Internacional. Ela morava em Portugal quando começou a ter a ideia de escrever a saga. Depois de um divórcio difícil, mudou-se com a filha para a Escócia. Ela passou por várias editoras e foi sendo sucessivamente negada, período em que ela enfrentou dificuldades financeiras e depressão. Mas quando seu livro conseguiu ser lançado em 1997, o sucesso foi imediato. Ela conseguiu criar uma obra que caiu nas graças do público infantil e até o adulto. Ela é uma história de sucesso, mas lembre-se que isso não deve nos enganar. Ela soube usar suas oportunidades e não desistiu facilmente. Sim, pensa que ela teve uma ideia, trabalhou duro e conseguiu, mas que isso não é uma fórmula que todos conseguem repetir. Da mesma maneira, isso não dá a ela uma posição de ser perfeita. Lembre-se que ela fez comentários transfóbicos bastante infelizes. O que não impede que possamos experimentar a qualidade do seu trabalho como escritora. Ela foi extremamente criativa ao criar um universo de fantasia único. Mas o mundo de feiticeiros, com suas varinhas, caldeirões e vassouras, é algo que já existia antes dela, não é? Verdade.
O que importa é o modo como ela configurou esse mundo que já estava na cabeça das pessoas. A história do bem contra o mal, poderes mágicos, segredos antigos, criaturas mitológicas, castelos mágicos. Mas isso é só cenário. Ela fez isso relacionado com o nosso mundo cotidiano. Sim, ela usou elementos com os quais podemos ter empatia. A trajetória de um menino, suas descobertas até chegar na vida adulta. A formação de valores familiares de uma criança órfã. O poder da amizade diante das adversidades. O difícil processo de aprendizado escolar pelo qual todos passamos. Isso mostra a qualidade dela como escritora. Mas como isso pode nos ajudar a pensar na obra como produto comercial? Veja que ela criou um mundo tão simpático que acabou se constituindo como um branding próprio. Sim. Veja como vários produtos das áreas diferentes usam as imagens dos livros e filmes para vender. Seu poder narrativo é tão forte que se constitui como uma marca própria. A história é tão envolvente que já influencia a visão das pessoas através de produtos e serviços que usam o seu nome. Todos querem participar desse mundo mágico e pagam para ter essa experiência com roupas, brinquedos, alimentos e produtos de higiene. E o que mais podemos perceber de criativo que advém desse mundo mágico? Podemos ver exemplos criativos nos modos das transposições dos livros para os filmes. Sabemos que muitos fãs ficam chateados, pela falta de algum elemento dos livros nos filmes. Mas entenda que são mídias diferentes e o uso do tempo muda drasticamente de um para o outro. São necessárias transformações para que o filme funcione na tela. Sim. Veja que os filmes têm o trabalho de sintetizar a ação e captar os pontos mais relevantes para contar a história. Os filmes de Harry Potter são exemplos de como as pequenas mudanças dialogam bem com a proposta dos livros, mesmo passando por diretores diferentes. Veja como o Afonso Cuarón acrescenta um elemento interessante no terceiro filme com as cabeças encolhidas. Veja que no sexto livro os vilões colocam a Marca Negra em cima de Hogwarts para atrair Dumbledore. No filme, ela surge apenas depois de sua morte. Podemos considerar a cena da dança entre Hermione e o Harry no sétimo filme, diferente do livro em que ele mostra um afeto mais fraternal, cuidando dela. Talvez o fã leitor não concorde com as alterações, mas elas entregam um novo efeito dramático na história que não existia antes. Apresentamos alterações que tocam o humor, a dramaticidade e uma intimidade que ressignificam a história. Como já vimos, ser criativo implica em saber como usar elementos que já existem e dar novos sentidos a eles. Mas tem uma coisa que me deixou curiosa. O que foi? Você falou no início do vídeo que o Harry Potter tem um valor até para a vida empresarial. Como assim? Eu tô falando do livro que foi escrito por Tom Morris. E se Harry Potter dirigisse a General Electric? Que interessante. Do que trata esse livro? Ele analisa o personagem e a trama de modo a pensar como os valores dos livros podem ser pensados para o mundo corporativo e para o empreendedorismo. Mas o mundo mágico não se afasta muito da concretude exigida pelos profissionais dessa área? Pois ele vê que o mundo de fantasia traduz a nossa necessidade de pensar a resolução de problemas. O fantástico precisa ser lido como uma metáfora de fazer o melhor e o mais correto. Entendi. O problema não se resolve com mágica, mas pelas ações e vontades dos personagens. Um exemplo bem pertinente é a figura de Dumbledore. Veja a importância dele na história. Sim, Dumbledore é a luz na escuridão, o cúmulo da sapiência, a estrela do norte, a perspectiva mais ampla e profunda. Morris considera que ele deve ser visto como um CEO da empresa. Bom, ele de fato é uma figura paterna e a essência da liderança. Sua figura de professor remonta os exemplos antigos da cultura tradicional. O melhor de um mestre não pode ser dito. Ele educa pelos seus gestos e exemplos. Claro, como quando na Ordem da Fênix, Harry desconfia do outro personagem. A Hermione diz que se Dumbledore confia nele, isso basta. Exato. Os negócios exigem virtudes como confiança e capacidade de dizer a verdade. Atributos que o personagem tem. É verdade, é mesmo. Ele não tem medo de dizer o nome de Voldemort. Ele não coordena Hogwarts com um clima de punição e medo. Diferente da Dursley, do tio do Harry, que diz que um dia normal é gritar com 5 subordinados no trabalho. Além de o senso de humor que ele usa para acalmar as situações. E o que mais os livros nos ensinam? Podemos ver as 4 casas da escola como virtudes que são necessárias para os negócios. Bom, a Grifinória é a coragem. É preciso perseverança para empreender. A Corvinal é o lugar dos que prezam o conhecimento.
É preciso estudar muito para ter sucesso no seu ramo de negócios. A lufa-lufa são os trabalhadores. Eles colocam a mão na massa. Sem empenho e dedicação não se pode dirigir um negócio. Temos também a Sonserina. A ambição é vista como falta de escrúpulos pela maioria dos personagens dessa casa, mas não precisa ser desse jeito. A casa se caracteriza pela realização dos seus fins. Eles não precisam ser fora da ética, mas precisa, em vários momentos, saber que se tem que alcançar resultados específicos algumas vezes. Podemos ver a importância do Severo Snape aqui. Ele é um professor cruel na maior parte dos livros, no entanto, é tudo para se sacrificar por um bem maior, que acaba salvando Harry. Saber lidar com as dificuldades nem sempre é fácil, mas às vezes é preciso fazer escolhas difíceis e aceitar a responsabilidade. E tem mais, ele ainda considera a jornada de aprendizado de Harry como um modelo de planejamento estratégico. O Harry está sempre se preparando para os desafios, como com os jogos de quadribol. Sim, ele se cerca de suporte de amigos como Rony, que mesmo brigando como no Cálice de Fogo, eles continuam companheiros. E o Harry está sempre fazendo uma conversa positiva. Em um momento de perigo na Câmara dos Segredos, ele diz pro Rony se acalmar, que logo vão se ver, embora ele saiba que o perigo que ele vai enfrentar sozinho pode ser fatal. E Harry sempre foca no que está em questão. No Prisioneiro de Azkaban, ele está diante do responsável pela morte dos seus pais e não pensa duas vezes em agir contra ele. Ele também faz a atitude apropriada. Diante de Voldemort nas Relíquias da Morte, ele sabe que a ação afasta o medo e se joga contra o inimigo. Podemos ainda citar uma lição importante sobre liderança nos livros. Nem sempre o papel de líder corresponde ao seu status. Pense na Dolores Umbridge na escola impondo regras de cima para baixo. Ou no Ministro da Magia, Rufus Scrimgeour, que só quer dar a impressão de boas relações. O verdadeiro líder responde à necessidade imposta pela situação. E talvez o melhor exemplo disso nos livros nem seja tanto Harry Potter, mas o Neville Longbottom. Sim, ele começa como um menino tímido, mas ganha confiança e acaba até liderando a armada de Dumbledore. Liderança não é um cargo. Depende mais do acontecimento dinâmico e da capacidade de se adaptar e se relacionar com o coletivo. Dito tudo isso, vamos para a nossa dancinha criativa. Dancinha criativa. Dancinha criativa. Quando precisar enfrentar um problema, pense nos personagens de Harry Potter. Descubra que virtudes pode aprender com Não eles. fique fixo na situação. Pense como Dumbledore. Não se comunique pelo medo, mas com verdade e confiança. Para resolver os problemas, conte com amigos fiéis com quem possa dialogar e escutar, como Hermione e o Rony. E quando surgir um problema difícil, haja como Neville. Aceite que você tem que cumprir a função que surgiu. Faça com determinação e seriedade. Não porque você é o melhor, mas porque é preciso que seja feito. E agora pedimos que você use a varinha do seu dedo e faça a inscrição no canal. Voe na sua Nimbus 2000 e saia compartilhando o vídeo. Beba a poção Veritaserum e deixe um like ou um dislike. E faça um comentário ensurdecedor, como se estivessem levantando a raiz de uma mandrágora. Bom, eu acho que por hoje é só, né? Se você pode me fazer um favor? Claro. Então feche os olhos. Tá. Ué, cadê ela? Bom, ok. Tchau, pessoal! Tchau, gente! Hã?